Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série de encontros com a mitologia das Américas. Aula 11: O mito asteca encontra Hernán Cortés. Assim como os navarros no sudoeste dos Estados Unidos, os astecas chegaram tardiamente ao Vale do México. Houve uma sucessão de civilizações no que hoje é o México, a Guatemala, Honduras e a Península de Yucatán. Mas uma a uma, por razões ainda não totalmente esclarecidas, uma série de cidades impressionantes daquela região foram abandonadas ou destruídas. Algumas delas, como Teotihuacan e Tula, por exemplo, ainda continham monumentos tão imponentes que, quando os astecas chegaram, os incorporaram às suas próprias histórias. Tula ou Tolã, o seu nome original, era a cidade dos toltecas, um povo que floresceu entre os séculos X e XII, a cerca de 80 quilômetros ao norte do que viria a ser Tenochtitlan, a atual cidade do México. Quando os astecas chegaram do norte a partir do século XII, Tolã já havia sido destruída. Mas as conquistas daquela cidade destruída tornaram-se lendárias no México, e povos rivais, incluindo os astecas, casavam seus filhos com mulheres toltecas que ainda podiam traçar sua descendência à antiga casa governante como forma de aumentar o seu próprio status. E como veremos, esses casamentos também eram uma tentativa de estabelecer uma conexão com o deus Quetzalcoatl. Não sabemos muito sobre a origem dos astecas. Em seus mitos, eles diziam que vinham do norte, de uma cidade insular chamada Aztlán, da qual deriva seu nome. Eles se autodenominavam Mexica Churrua, em homenagem ao deus Mexitili, e à cidade de Culhuacán, que ficava próxima ao local onde se estabeleceram inicialmente na Bacia Mexicana. O moderno estado do México ainda carrega o nome desse deus. Demoraram várias centenas de anos para aprenderem agricultura, irrigação e táticas de guerra com seus novos vizinhos. Mas em 1323 mudaram-se para os pântanos do lago Texacoco e fundaram aquela que se tornaria sua grande cidade, Tenochtitlan. Em seus próprios mitos de migração, eles contavam que seu deus tribal, Huitzilopochtli, os havia guiado no norte e lhes havia dito que saberiam que havia chegado quando vissem uma águia pousada em um cacto espinhoso, devorando uma serpente que se contorcia. Isso aconteceu, diziam eles, no pântano do lago Texacoco. Então é isso. É aqui onde eles pararam de se deslocar. A imagem do cacto, da águia e da serpente está na bandeira mexicana. Disse que, apesar do grande número de cidades-estado que surgiram, floresceram e depois desapareceram na selva da Mesoamérica, houve uma incrível continuidade cultural entre cada uma delas. Cada povo, ao alcançar proeminência, absorveu muito dos povos e cidades anteriores. O sincretismo resultante, ou seja, a fusão de crenças e tradições, torna mais complexo para nós separar as histórias de um povo específico. O que acontecia era que um povo antigo podia ter um deus ou deusa semelhante, em alguns aspectos, a um deus de povos posteriores. A tendência era que os povos posteriores adotassem o deus ou a deusa, talvez dando-lhe um novo nome, que combinassem características dos dois, de modo que, com o passar do tempo, os personagens dos deuses e deusas se tornaram cada vez mais complexos. É claro que os mesoamericanos não foram os primeiros nem os únicos a fazer isso.
No Antigo Egito, por exemplo, o Amon podia ser o deus principal de uma cidade importante. Mas se outra cidade ganhasse destaque e seus habitantes adorassem Ra, os dois deuses poderiam ser combinados em Amon-Ra, e as características dos dois deuses também poderiam ser combinadas. Assim, a história desses deuses astecas, nós temos figuras que possuem diversas manifestações ou aspectos, ou seja, diferentes maneiras de aparecerem. Cada manifestação diferente terá uma aparência distinta, poderes distintos, e será responsável por coisas diferentes. Por exemplo, numa história anterior à presença asteca na bacia mexicana, um deus criador original continha em si o masculino e o feminino, e então se manifestou como um par de seres, masculino e feminino, que deram origem a 5 deuses e se tornaram os verdadeiros criadores. Um desses criadores chamava-se Texcapotigla, deus do norte, da cor preta e do céu noturno. Ele era associado a jaguares, encruzilhadas e guerras. Seu nome significava o espelho fumegante, Tezcatlipoca. Era um espelho feito de obsidiana com uma superfície bastante curva. Esse espelho era usado em adivinhação, prática na qual Tezcatlipoca também estava envolvido. Ele ainda possuía muitas funções e mitos quando os astecas chegaram. Eles tinham um deus tribal novo na região. Seu nome era Huitzilopochtli. Quando eles, ao chegarem ao Vale do México, descobriram Tezcatlipoca e perceberam nele algumas características semelhantes às de Huitzilopochtli, passaram a unificá-los. Desejavam que seu próprio Deus tivesse o status de Deus Criador, que Tezcatlipoca já possuía, então Huitzilopochtli possui também uma das manifestações ou um dos aspectos de Tezcatlipoca. Essa é uma manifestação, não exatamente o mesmo Deus, pois é semelhante a Tezcatlipoca, mas não é idêntico a ele. Seus atributos não poderiam ser simplesmente combinados sem, entretanto, gerarem contradição. Tezcatlipoca, por exemplo, era um deus da guerra, que apreciava a discórdia e o conflito. Ele gostava de ver guerreiros lutando, mas não se importava muito com quem perdia ou vencia. Huitzilopochtli, por outro lado, também era um deus da guerra, mas como era o deus especial dos astecas, se importava muito com quem vencia e com quem perdia. Ele sempre queria que os astecas vencessem. Huitzilopochtli também era associado ao sol, e Tezcatlipoca era o deus do céu noturno. Portanto, eles estão relacionados, mas têm valores e significados completamente diferentes. O mesmo se aplica a outro deus importante na história asteca. Eu me refiro a Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Seu ícone era uma serpente adornada com as penas de um belo pássaro, Quetzal, hoje quase extinto. É um dos deuses mais antigos da Mesoamérica. Praticamente todas as culturas da região o tinham de uma forma ou de outra. Mas quando os astecas o incorporaram às suas histórias, focaram nas características que funcionavam nelas e, naturalmente, minimizaram as que não funcionavam. Sempre que se deparavam com uma situação em que algumas de suas características acumuladas não se encaixavam, eles as separavam, tornando uma mais das manifestações ou um aspecto da outra. Isso soa cínico, manipulador, como se sacerdotes e estudiosos tivessem sido deliberados na maneira como realizavam essas revisões, portanto, moldando Deus a atender às suas necessidades nacionalistas ou pessoais. Mas é importante lembrar que eles acreditavam na realidade desses deuses e nas funções que desempenhavam no mundo ao seu redor. O que eles estavam tentando fazer era adequar histórias à realidade do seu mundo, que é o que todos nós fazemos com as histórias que contamos sobre como as coisas surgiram ou como funcionam hoje.
É bem possível que tenha havido, e provavelmente houve, alguma propaganda nos mitos astecas, já que eles acreditavam estar destinados a governar outros povos. Mas isso pode ser dito sobre as histórias de qualquer povo ou nação. Encontra-se numa posição dominante em relação a outros povos, incluindo o nosso próprio povo e as nossas próprias histórias. A razão pela qual eu escolho Tezcatlipoca e Quetzalcoatl como exemplos aqui é que ambos os deuses são importantes na história da criação asteca, e o conflito entre eles, que começa com a criação, permeia todos os mitos astecas de uma forma que nos revela muito sobre os próprios astecas. Os maias, como você deve se lembrar, tinham uma história sobre como os deuses tiveram que criar os humanos 4 vezes para que pudéssemos ser como eles queriam. Os astecas tinham uma história semelhante sobre o próprio cosmos. Os astecas acreditavam que existiram 4 mundos antes desse. O primeiro foi criado por Tezcatlipoca, que se tornou o primeiro sol do mundo. Naquela época, a Terra era habitada por gigantes, figuras tão gigantescas, fortes, que podiam arrancar árvores com as próprias mãos. Na criação asteca, cada era chamada de Sol. Essa primeira era conhecida como o Sol Jaguar, que durou 676 anos. Essa era vai terminar quando Quetzalcoatl se enfureceu com a visão de Tezcatlipoca no alto do céu e o derrubou no mar, na extremidade da terra. Tezcatlipoca emergiu do mar e, num aparente acesso de fúria, transformou-se num jaguar gigante e caçou, matando todos os gigantes que ele mesmo havia criado. A era seguinte foi a do vento e a do sol, e Quetzalcoatl criou um sol só para ele. Os habitantes dessa terra eram mais parecidos conosco. Essa era durou 364 anos e terminou quando Tezcatlipoca se vingou de Quetzalcoatl, enviando um grande furacão que arrancou o sol do céu e varreu as pessoas da terra. Os poucos sobreviventes conseguiram subir em árvores, não mais humanos, mas macacos. É possível ouvir nessa história alguns ecos e reverberações da criação maia no Popol Vuh, que nós conhecemos no encontro passado, onde o povo de madeira, na terceira tentativa de criação, se torna o ancestral dos macacos da floresta. A terceira criação, no mito asteca, foi administrada por Tlaloc, o deus da chuva. Esse era o deus da chuva ou o sol do fogo, uma raça de criaturas que viveu 312 anos até que Oaxaquatl o destruiu mais uma vez, dessa vez com uma chuva de fogo. O sol foi varrido do céu mais uma vez enquanto a terra ardia em chamas. Os poucos sobreviventes se transformaram, curiosamente, em cães, borboletas e perus. Então a deusa dos rios, riachos, lagos e oceanos criou um novo sol. Sua era durou 676 anos. Dessa vez, a própria deusa pôs fim à era, libertando as águas do céu e criando um grande dilúvio. Os sobreviventes adaptaram-se, transformando-se em peixes e baleias. Esse dilúvio ficou conhecido como o Sol de Água e durou 52 anos, ao final dos quais até as montanhas haviam sido levadas pela água. Restou apenas um vasto mar, muito calmo. Assim, pela quinta vez, a criação teve que recomeçar do zero. Dessa vez, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca trabalharam juntos, mataram um grande e faminto monstro no mar primordial e o partiram ao meio. Das duas partes, moldaram o céu e a terra. Na luta, o monstro arrancou um dos pés de Tezcatlipoca, por isso ele é frequentemente retratado na arte com um toco ou um pé feito de um espelho de obsidiana. Esse é o tipo de história da criação frequentemente
presente no Velho Mundo, mas muito raro no Novo Mundo. É chamada de história ou do Deus ou do monstro desmembrado. Nela, o corpo de um deus, deusa ou de monstro é desmembrado para criar o mundo. Então, parte desse novo mundo, geralmente argila ou lama, é usada para criar seres humanos. Retornamos à Terra quando morremos, portanto, essa é uma espécie de história de criação que afirma a reciprocidade da matéria que continua sendo reciclada entre o cosmos e os seres humanos. Nessa história, a ênfase é um pouco diferente. Mesmo no seu estado transformado, o monstro asteca ainda tem uma fome voraz, especialmente por sangue. Para garantir suas bênçãos aos humanos que viverão sobre ela, os deuses prometeram a ela uma dieta constante de sacrifícios. Sabemos como ela se apresenta em uma manifestação sua como deusa. Uma das estátuas mais aterrorizantes do mundo é a de Coatlicue, a Mãe Terra Azteca. Ela foi escavada sobre a Praça da Catedral, na Cidade do México. Sua cabeça é feita de duas enormes cascavéis e sua saia também é feita de serpentes contorcidas. Ela usa um colar feito de corações, mãos e uma caveira. Pendurado no pescoço, carrega um vaso onde corações sacrificados são jogados. Alguns estudiosos argumentam que os astecas talvez não a vissem como aterrorizante, apenas poderosa. Mas ela certamente nos lembra do alto preço de se manter em bons termos com a Mãe Terra. E o mito de como a Terra foi criada a partir do seu corpo dilacerado ajuda a explicar esse preço. Isso dá início ao cosmos para os astecas. É o quinto mundo, portanto, o último. De acordo com os relatos que conhecemos, se algo acontecer a, a esse mundo, se ele, como os quatro primeiros, for destruído, a história termina. Portanto, é necessário um esforço contínuo, tanto o auto-sacrifício, no qual se oferece o próprio sangue aos deuses, quanto o sacrifício de seres humanos inteiros ao altar da grande pirâmide de Tenochtitlan. O cosmos sempre esteve em perigo, mas às vezes os perigos eram ainda maiores do que os outros. Um desses períodos era o último de 5 dias do ano solar. Outra data que os dois calendários mostram estarem interligados, os mesmos usados pelos maias, um com 365 dias e outro com 260, completavam juntos um ciclo inteiro de todas as combinações numéricas possíveis, o que levava 52 anos. Naquela noite, os sacerdotes ficavam em uma colina, esperavam o aparecimento de certas estrelas para garantir que o cosmos sobreviveria por mais um ciclo. E para garantir isso, naquela noite eram realizados sacrifícios humanos especiais, incluindo o de crianças. Os deuses e o cosmos dos astecas precisavam de cuidados e atenção constantes. E todos os mitos astecas reforçavam essa visão de como as coisas são. Por exemplo, o que narra a história do nascimento de Huitzilopochtli, o deus tribal asteca, conta que ele nasceu do Coatlicue, a Mãe Terra, de quem acabamos de falar. Ela era sacerdotisa num santuário e um dia, enquanto varria, uma bola de penas brilhantes flutuou e pousou em seu peito. Ela ficou impressionada com sua beleza e a guardou em seu cinto. Mais tarde, quando a procurou, a bola havia desaparecido. Logo descobriu que a bola havia engravidado. Ela já havia dado à luz a deusa da lua e 400 filhos, geralmente considerados como as estrelas do sul. Quando seus filhos descobriram a gravidez da mãe, ficaram horrorizados com sua aparente promiscuidade e se recusaram a acreditar que a concepção fora um milagre. Decidiram que precisavam matá-la para restaurar a honra e a glória da família. Huitzilopochtli falou com sua mãe de dentro de seu ventre para assegurar que cuidaria dela. Nenhum mal lhe aconteceria. Quando sua irmã e seus irmãos se aproximaram, ele saltou totalmente armado do ventre de sua mãe e cortou e despedaçou sua irmã, a deusa da lua.
Seu corpo desmembrado rolou colina abaixo. Então ele foi atrás de seus irmãos, permitindo que apenas alguns escapassem. Em termos astronômicos, é isso que acontece ao amanhecer. Huitzilopochtli, na sua função como um aspecto do Sol, surge de sua mãe Terra e dispersa a Lua e as estrelas do céu noturno. Mas o advento também foi imortalizado em uma escultura encontrada aos pés da grande pirâmide de Tenochtitlan, onde as vítimas caíram após serem mortas e terem seus corações removidos, rolando escada abaixo. Assim como a irmã de Huitzilopochtli caiu da colina, deixando seu irmão de posse de sua cabeça, o pálido rosto da lua. Em Tenochtitlan, esses sacrifícios tinham o propósito de manter a terra, o sol e a chuva nutridos com sangue. Os detalhes do restante da história da criação mostram o quão frágil o cosmos parecia aos olhos astecas e, portanto, a necessidade de sacrifícios, especialmente de corações e de sangue, para mantê-lo nutrido. Quetzalcoatl vai ao submundo para recuperar ossos deixados por criações anteriores a fim de criar seres humanos. Ele os obtém do Senhor dos Mortos e os leva para a Mãe Terra, que os transforma em pó. E então, Quetzalcoatl os insemina com seu próprio sangue. Essa história também explica a chegada da morte no mundo. No submundo, Quetzalcoatl cai e deixa cair os ossos, que são então mordiscados por espíritos do submundo. É isso que impede os humanos de serem imortais. Quetzalcoatl também descobre o milho, mas ele não consegue retirá-lo sozinho de dentro da montanha onde está armazenado, então o deus do raio precisa abrir uma fenda na montanha. Mas assim que o milho e todos os outros alimentos são expostos pelo raio, os deuses da chuva roubam toda a comida. Como afirma John B. Horst em seu livro Four Masterworks of American Indian Literature, 4 obras-primas da literatura indígena estadunidense, até mesmo a história da criação asteca está repleta de lembretes do quão frágil tudo é. A criação do sol e da lua para os astecas ocorreu na cidade antiga de Teotihuacan, um lugar tão grandioso, mesmo em ruínas, que os astecas consideravam sagrado. No mito, todos os deuses se reúnem ali para decidir qual deles se tornará o novo sol. Um deus altivo e arrogante se oferece como voluntário, mas os outros encorajam um deus humilde e deformado que aceite a tarefa. Esse detalhe da história era lembrado sempre que ocorria um eclipse solar total. Quando isso acontecia, os corcundas da cidade eram reunidos e sacrificados. Presume-se que o sol ficaria satisfeito com tal sacrifício, já que ele próprio fora um deles antes de ascender aos céus. Seja como for, o deus arrogante persiste em sua autoproclamação como o novo sol, então os outros deuses preparam 2 piras sacrificiais. Após 4 dias de penitência, os 2 candidatos se apresentam nas pirâmides do Sol e da Lua em Teotihuacan. Ambos são convidados a saltar para as chamas, mas apenas o deus humilde e disforme o faz. O arrogante precisa tentar 4 vezes antes dele. Envergonhado perante a Assembleia dos Deuses, conseguiu se imolar. Então, os deuses aguardam para ver onde irão surgir. O céu lentamente se avermelha, e então o sol, antes o deus deformado, nasce no leste. Logo atrás dele vem a lua, o deus orgulhoso, quase tão intensamente quente e vibrante. Temendo que o mundo fique muito claro e quente, como um dos deuses atira um coelho na face da lua, obscurecendo-a e colocando em seu lugar um coelho sentado que os mesoamericanos viam na lua cheia. Mas embora o sol e a lua estejam agora no céu, nenhum dos dois se move. Dessa forma, os deuses decidem que precisam se sacrificar para saciar a sede desesperada do sol
e ajudá-lo a se deslocar. Quetzalcoatl, um a um, arranca os corações dos outros deuses e os oferece ao sol, que então começa a se mover. A mensagem é clara. Assim como os próprios deuses tiveram que se sacrificar para dar início ao cosmos, os humanos devem fornecer corações e sangue para garantir que o quinto sol continue a nascer a cada manhã no leste, tornando toda a vida possível. É fácil imaginar o medo que essas práticas devem ter se espalhando pelos vizinhos dos astecas, já que geralmente eram eles que sofriam com as facas cerimoniais de sílex e de obsidiana. Todos esses mitos nos dizem algo sobre os próprios astecas, mas para entender como tudo isso se entrelaçou no destino final do Império Azteca, precisamos analisar as maneiras pelas quais eles adaptaram as histórias herdadas dos povos que habitavam o Vale do México antes deles. Os toltecas que construíram Tolã eram os heróis dos astecas. Eles haviam erguido uma grande cidade, eram guerreiros ferozes e governavam segundo seus próprios mitos por um mandado divino. Os mitos toltecas contavam que Quetzalcoatl fora o único deus a se encarnar como um ser humano e que, nessa encarnação, governara Tolã como sacerdote, rei sacerdote, supervisionando uma era de grande esplendor cultural. Como eu mencionei anteriormente, os astecas casavam seus homens da classe dominante com mulheres da linhagem real dos toltecas. A razão era que, como governantes toltecas descendiam de Quetzalcoatl e, portanto, tinham, de fato, o direito divino de governar, então, ao se casarem com membros dessa linhagem, os astecas buscavam adquirir parte desse direito para eles. Eles sabiam que uma série de governantes em Tolã havia incluído o nome Quetzalcoatl em seus títulos. O governante era chamado Topitzin Quetzalcoatl, e era desses governantes que havia sido uma era de ouro. Segundo a história, a comida era abundante. Dizia-se que o algodão crescia já colorido a partir das sementes de cores diferentes, sem necessidade de tingimento. Artesãos de todo tipo eram incentivados e recompensados, e a cidade era repleta de belas árvores, que, por sua vez, abrigavam pássaros magníficos que cantavam canções maravilhosas. O mais surpreendente de tudo é que, segundo a história, o Topitzin original, Quetzalcoatl, que, lembrem-se, era uma encarnação do próprio Quetzalcoatl, havia proibido todos os sacrifícios humanos. Podia-se oferecer o próprio sangue, o que todos já faziam, mas não se devia mais levar vítimas até o topo da escadaria para terem seus corações arrancados e seus corpos atirados escada abaixo. Os sacrifícios deveriam ser feitos com pássaros, flores, borboletas, mas não com corações humanos. Novamente, o Tolã já havia caído quando os astecas chegaram, e a explicação deles para isso envolvia o arqui-inimigo de Quetzalcoatl, Tezcatlipoca. Na história, Tezcatlipoca chegou a Tolã e destruiu o poder de Quetzalcoatl. Existem muitas versões sobre como é que ele fez isso. Em uma das mais conhecidas, ele aparece como um sábio ancião e curandeiro e tenta Topitzin Quetzalcoatl a beber pulque, a bebida alcoólica asteca. Até então, o sacerdote ou rei sacerdote havia vivido uma vida de extrema austeridade, mas o pulque o embriagara, suas inibições e autodisciplina desaparecem e ele acaba convidando sua irmã para compartilhar seu pulque e, antes do amanhecer, sua cama. Ele acorda na manhã seguinte sabendo que seu reinado e a Era de Ouro de Tolã chegaram ao fim. Ele permanece em um caixão de pedra por 4 dias e então sua comitiva marcham em direção ao Mar Oriental. Ele ordena a construção de uma pira funerária e, vestido com suas vestes emplumadas, atira-se sobre ela
e é instantaneamente consumido. Bandos de pássaros se elevam da pira, carregando seu coração, que se torna a estrela da manhã, cuja tarefa era acompanhar e limpar o céu dos poderes das trevas e da noite para abrir caminho para o amanhecer. Ele imediatamente gera um gêmeo sombrio, pois no pensamento asteca tudo é duplicado, e o gêmeo sombrio se torna, portanto, a estrela da tarde, que tenta a cada noite derrubar, né, aí o sol. Queria subjugá-lo com os poderes da noite e em seguida lançando no submundo. O sol a cada noite precisa lutar para chegar ao leste e assim poder nascer pela manhã. E para isso, como vimos, necessita de um suprimento diário de corações e de sangue. Em outra versão do que acontece após a partida de Tolan, Toplitzen Quetzalcoatl segue para o mar, constrói uma jangada de serpentes ou peles de cobra, embarca e navega para o leste. Nessa história, ele promete retornar e restaurar a glória de seu reino sacerdotal. Se torna messiânico, como o rei Arthur, partindo, mas destinado a retornar em algum momento futuro para restaurar o seu reino. A data do seu retorno era conhecida pelo nome no calendário asteca, e, por pura sorte, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan exatamente na data prevista. Montezuma II, o governante asteca na época da chegada de Cortés, conhecia o calendário, as profecias e toda a tradição que os envolvia. E, portanto, em vez de receber Cortés à força, saudou-o com um grande discurso, acreditando que ele era o retorno de Quetzalcoatl. Esse foi um momento que se tornou crucial na história mesoamericana. Após 2 anos de lutas e negociações intermitentes, o Império Azteca deixou de existir. É difícil dizer exatamente o que aconteceu em Tolan. Estudiosos que leem histórias míticas como essas, interpretadas como história glorificada e transformada em mito, tentaram descobrir o que de fato aconteceu. Esta é uma versão plausível. Mais ou menos na metade do período do domínio tolteca, por volta do século XI, um sacerdote apareceu em Tolan com uma nova religião revelada. O deus a quem ele servia não queria sangue humano, exceto para, né, em pouco tempo depois, provinha do alto sacrifício, e o sacerdote parecia pregar, né, efetivamente aí a necessidade de um novo e diferente tipo de santidade. Pelo menos como as histórias são contadas posteriormente, ele deve ter obtido muito sucesso em converter diversos detalhes na cidade, mas a sua religião também teria entrado em conflito com o modo de vida de toda a classe dominante guerreira. Talvez eles tenham se voltado para o sacerdócio do deus Texatlipoca e os dois grupos entraram em guerra. A facção de Texatlipoca venceu numa longa luta e a facção de Toplitzin foi exilada. No mito, a batalha teria ocorrido entre Texatlipoca, disfarçado de velho feiticeiro, e Topizium Quetzalcoatl como uma encarnação do próprio deus. O resultado final é o mesmo. Isso lembra um pouco aquela série de eventos paralela no Egito, envolvendo Akenaton, Nefertiti e Tutankhamon. No século XIV a.C., Akenaton e Nefertiti tentaram mudar radicalmente a religião egípcia. Esse esforço acabou contrariando muitos interesses estabelecidos, incluindo os dos sacerdotes de vários deuses e deusas e grande parte da classe dominante, e Akenaton simplesmente foi varrido da história. Sua múmia nunca foi encontrada e seu nome apagado dos templos, estelas e dos documentos. O jovem Tutankhamon foi alcançado no trono para substituir o pai e forçado a voltar ao culto anterior. As histórias são muito parecidas, exceto pelo fato de que Akhenaton podia se apresentar como um filho de um deus, Aton, ou até mesmo como um deus em si, mas isso não bastava para torná-lo messiânico. Quando ele partia, partia para sempre. Foi apagado, foi desaparecido.
Mas Topitzin-Quetzalcoatl, na versão mítica das histórias, é Quetzalcoatl, o que significa que, quando derrotado por Texas-Tlipoca e partindo para o leste, ele pôde prometer retornar para terminar a obra que começara em Tolã. A importância de tudo isso para nossa compreensão dos astecas reside no fato de que o seu destino já estava traçado na queda de Tolã e na vitória de Texas-Tlipoca sobre Quetzalcoatl. Em seu mito de origem, os astecas afirmavam ser o último povo a emergir da terra, mas que Huitzilopochtli, que se tornou uma manifestação de Texas-Tlipoca, lhes havia concedido um destino de poderio militar e domínio sobre a terra. Ele os ajudaria, mas em troca suas vitórias militares lhes forneceriam os prisioneiros necessários para sacrificar e manter Huitzilopochtli forte e, claro, manter também o cosmos funcionando. Assim, o grande experimento de Tolan, seja ele baseado na história ou puramente mitológico, acabou por ser, na verdade, um confronto entre Texas-Tlipoca e Quetzalcoatl pela alma dos astecas. E Texas-Tlipoca saiu vitorioso. Texas-Tlipoca era o patrono da guerra que era necessária para garantir os suplementos, né? Principalmente suprimento de alimentos para o Sol e todo o cosmos. Um suprimento constante de corações e de sangue era essencial, não apenas para os próprios astecas, mas efetivamente para todos os povos da Terra, para a própria Terra e para os deuses além da Terra. O propósito da guerra era alimentar os deuses. No seu livro Fenômeno de Serpente, o Espelho Fumegante, C.A. Berland e Werner Forman afirmam que, pelo menos em termos míticos, o destino dos astecas foi traçado na queda de Tolã, quando Texas-Tlipoca depois Topitzin-Quetzalcoatl. Texas-Tlipoca ofereceu aos astecas a guerra, o meio pelo qual o seu poder crescia e os meios para obter os resultados, né, dos sacrifícios necessários, humanos, para manter tudo isso firme. E a dádiva dependia de relações recíprocas. Se o povo falhasse nos sacrifícios necessários, Texas-Tlipoca não mais os ajudaria a alcançar suas vitórias, e o sol pararia de se movimentar e o tempo cessaria. Mas os astecas certamente sentiam uma apreensão com isso, porque sabiam que Quetzalcoatl um dia retornaria e restabeleceria o reino dourado de Tolã. O que eles pensavam que significava o fato de que, quando Quetzalcoatl retornasse, a estrela da manhã se tornaria o senhor governante. O que aconteceria com Texas-Tlipoca, com seu próprio império e sua base na conquista militar e no sacrifício? Montezuma II era um estudioso do calendário e da religião asteca e dizia-se que visitava frequentemente os sacerdotes de Quetzalcoatl para consultá-los. Quando os espanhóis chegaram, ele era o governante absoluto de todo o México antigo, e o seu poder se sustentava nos ombros de seus vastos exércitos e dos milhares de prisioneiros que eram levados até os degraus das grandes pirâmides, onde seus corações eram arrancados e seus corpos atirados escada abaixo. Mas Montezuma também governava por direito divino, e esse direito vinha em parte dos toltecas, cujo rei sacerdote havia sido uma encarnação de Quetzalcoatl. Ele também sabia que o ano que iniciava um ciclo novo de 52 anos era o ano em que as profecias diziam que Quetzalcoatl retornaria. Quando Hernán Cortés apareceu naquele dia auspicioso, Montezuma, seus sacerdotes e estudiosos sabiam que o mundo seria renovado ou chegaria ao fim. Se fosse renovado, talvez fosse o início do reinado de Quetzalcoatl. Mas o que poderia exatamente significar? Muitos dos soldados astecas também sabiam disso. Os espanhóis diriam mais tarde que, quando a estrela da manhã, isso é, Quetzalcoatl, não estava no céu,
os astecas atacavam e lutavam. Mas quando ele estava no céu, os soldados atacavam e lutavam apenas defensivamente ou recuavam. Tamanha era a incerteza sobre o que estava por vir ou o que se esperava deles. A derrota final de Tezcatlipoca e os astecas pode também ter sido escrita no fato de que muitos dos povos subjugados não só não resistiram aos espanhóis, como se uniram a eles como aliados. Eles não amavam os espanhóis, mas sim odiavam os astecas. Quem quer que viesse desafiá-los era amigo dos povos subjugados que agonizaram por tanto tempo sob o jugo de Tezcatlipoca. Como afirma Burland e Forman, a história da conquista do México é, em grande parte, uma representação do mito da contenda entre Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. E nisso a história fica muito interessante e correlaciona o mito com o fato, com a história. Até o próximo encontro.